Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é veiculado no canal universitário, na televisão, a cabo, e também no YouTube, onde a gente tem mais de 100 programas disponíveis, dos tabletes babilônicos aos tablets da tecnologia. Hoje nós trazemos toda semana um entrevistado que geralmente pode ser da área da história da ciência, a filosofia da ciência, enfim, que coloca a ciência em debate, e vez ou outra nós trazemos aqui alguém que não é exatamente um historiador da ciência, mas vive alguma experiência, seja numa empresa de informática, seja em alguma outra área do conhecimento ou até do jogo, né, como é o caso hoje, que tem uma contribuição para a gente pensar a ciência e o pensamento científico, né? Estamos aqui com um jovem André Diamante. Ele é um campeão brasileiro de xadrez, né? Na verdade ele já completou 26 anos, mas ele já é campeão, como foi o Mequinho, aos 18 anos, né? Então já 6, 7, 8 anos atrás, o André tinha 18 anos e se tornou campeão brasileiro de xadrez. Então nós estamos trazendo aqui para a Arena do Nova Estela esse jogo, né, antigo. Eu nem sei onde começou, se o André souber, ele me conta. É um jogo muito antigo e que é um jogo que, obviamente, envolve um pensamento muito próximo, né, da nossa lógica, da nossa matemática, e esse é o motivo da gente trazer o André. André, ajuda, muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui no Nova Estela. Prazer é todo meu. Da PUC São Paulo. Eu queria, antes de mais nada, né, que você explicasse para nosso telespectador que não conhece às vezes a coisa. Você é um GM, né? Um grande mestre do xadrez. O que é ser GM? Como é que você virou GM? Onde você comprou esse título? Bom, para você virar grande mestre no xadrez, você tem que conseguir alguns requisitos. O grande mestre no xadrez seria a faixa etária mais alta, né? O título mais importante, é como um PhD para o mundo acadêmico, ou uma faixa preta para um esporte de luta, um karatê, né? E para você conseguir, você precisa ter atuações em campeonatos, né, que sejam bem altas, jogando com alguns requisitos, jogando com tantos grandes mestres e estrangeiros, né? E quando você pontua muito bem, aí você consegue uma norma de grande mestre. Para conseguir virar grande mestre, você precisa de 3 normas e uma certa ranqueação, né? Legal. E você se tornou grande mestre, eu lembro da história, pouco depois de ser campeão brasileiro, né? Isso. Com 19 anos você recebeu o título de grande mestre. Bom, e conta para nós, quando é que você começou a jogar xadrez? Como é que é isso? Você acordou um dia à noite? Sonhou com um cavalo? Bom, eu aprendi a jogar xadrez, meu pai jogava um pouco, a minha irmã também, e a família ensinou, né? Minha irmã me ensinou, Que idade você e eu aprendeu? tinha por volta de 5 anos, dizem até 4, eu não sei agora exatamente, mas com 7 eu comecei a jogar alguns torneios, e mais pra frente eu comecei a me destacar, ali com 8 anos eu ganhei o primeiro paulista de categoria sub-8, né? E dali pra frente eu comecei a me dedicar mais e eu tive o apoio da Hebraica e comecei a viajar mais para jogar, né? A minha primeira viagem internacional eu tinha 9 anos de idade. Eu joguei na Argentina a primeira Maccabilah, onde eu consegui a medalha de ouro. Nos Jogos Judaicos Pan-Americanos. Exato. E dali pra frente, com 10 anos eu fui campeão brasileiro. E Sub-10. sub-10. E de lá eu fui jogar na Espanha, né? Mas O antes de jogar Campeonato para a Mundial. Espanha, conta para a turma aqui, que eu acho que teve um diferencial na tua história, que foi o momento que surgiu a ideia, né, de te mandar para a Rússia, né? Como é que foi isso? Foi muito bacana. Eu tinha 11 anos de idade e pelo mundo do xadrez eu tive contato com um ex-campeão mundial, o Halifman. Como é que te chama? Halifman, o nome dele. Halifman. 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 E ele... Ele é russo. Russo. E ele tinha uma escola em São Petersburgo, né? São Petersburgo. Perfeito. Antiga Leningrado, Perfeito. que é antiga São Petersburgo, que voltou a São Petersburgo. Exato.
E lá foi você com 11 anos para São Petersburgo. Exatamente. E desse contato saiu essa oportunidade de eu estudar um tempo por lá. E foi um pouco menos de 3 meses. E na sequência eu joguei o Mundial na Espanha novamente, por categoria. E diria que foi um diferencial na carreira, né? E só para a gente ter uma ideia, acho que o nosso telespectador, como eu, assim, não tinha a menor ideia, né? Como é que é você ficar estudando xadrez num país que você nem falava a língua, né? Russo, você falava russo? Não. Não. Então, eu me lembro que você tinha uma família que te recebeu lá e a família cuidava de você, dava comida, Claro. levava para a escola, trazia da escola. Mas você ficava o quê? Jogando xadrez o dia inteiro? Eu tinha um treinamento que eu lembro que eu acordava de manhã, a gente ia até a escola, e eu estudava com o professor lá por volta de umas 3 horas diárias. Depois disso eu ficava no computador lá na escola, onde eu ficava praticando online, olhando algumas aberturas por minha conta, e de noite eu ia para um dos clubes lá de São Petersburgo para jogar um torneio, né? E era um treinamento, eu diria, bem puxado, né? Porque era todos os dias, mas E foi. esse tipo de uma coisa interessante que você falou, né? Esse tipo de você ter uma parte do treinamento no computador, jogando online, você já tinha feito isso no Brasil anteriormente? Já. Já. Então você é É, uma geração que já se introduziu no xadrez com uma vertente online também. sim. Hoje em dia, né? E começou um pouco quando eu estava nessa época, né? A melhor maneira de se preparar para as partidas, de estudar xadrez é pelo computador mesmo. Hoje o computador ele nos proporciona ter um acesso à base de dados, onde você pode verificar as partidas já jogadas. Você É, vai jogar com o Mequinho amanhã ou você com pode outra olhar as pessoa, partidas. você vai à noite no teu computador, Isso, baixa lá o banco de dados e vê todas as saídas do cara, reações dele. exato. E eu também posso usar essas partidas como referência para caso eu vá jogar tais aberturas no xadrez, para me auxiliar a ter alguma ideia boa, né? Ou até repetir a ideia já jogada por alguém. E aproveitando, já que você puxou o assunto, depois a gente volta para a tua história. Uma das coisas que eu queria te perguntar, que já surgiu aqui no Nova Estela, e aqui no MIS também, em outros, a gente tem cinema e debate, né? Essa questão do computador, né, teve já uma vitória de um computador contra um O Deep campeão. Blue, Deep Blue ganhou Kasparov. do Kasparov, né? Já faz tempo, né, Já. que isso aconteceu. E eu me lembro, quando eu fazia a minha pós-graduação em Montreal, a gente conseguiu, por um modem, colocar um mestre internacional, que é abaixo do grande-mestre, seria o mestrado, né, do xadrez, um MI lá de Montreal, jogando com um computador em Nova York, que na época era um computador, deve ser um antecessor do Deep Blue, que tinha, acho que era Rose, uma coisa assim, era a mãe dele, do Deep Blue, e estava lá em Nova York e a gente conseguiu colocar um modem. Era até engraçado porque não tinha ainda telinha, né? Era em 1980, né? Você nem tinha nascido, longe de ser nascido. Então, não tinha telinha, a gente tinha uma printer matricial que fazia tic, 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 e a gente ficava esperando para ver qual era a jogada do computador. E ele empatou com o mestre, né? Como que você vê essa questão? O computador supera a gente, não supera? Eu sei que você é super dependente do computador para se treinar e preparar, né? E também o fato de que o computador te permite jogar online com as pessoas que estão no planeta inteiro, né? Mas essa questão, como é que você enxerga? O computador ganha da gente? Bom, em algum determinado momento, o computador ele era inferior ao ser humano porque ele não conseguia avaliar as posições como o ser humano. Talvez ter aquele feeling, né, de entender o que está acontecendo e, e desenvolver as ideias, né, e as suas decisões na partida. Mas hoje, com a tecnologia mais avançada, o computador ele também consegue analisar matematicamente várias variantes, milhões de variantes, em questões de segundos, o que dá uma vantagem para ele matemática gigantesca, né? Porque se a partida vai para um determinado momento de cálculo, o computador ali já está muito mais forte, né? O que foi desenvolvido mais recentemente para fazer com que o computador superasse o ser humano foi um algoritmo onde
o computador ele consegue fazer essa avaliação de posições em relação a esse algoritmo. Ou seja, dependendo da posição que está rolando, né? Dependendo de onde está o rei, se o rei está seguro, se o rei está protegido, se as peças estão ativas, isso tudo conta no algoritmo onde o computador vai tomar as decisões dele. Ou seja, ele não está só matemático hoje, como ele também está, além, apesar de tudo ser matemático, mas ele também está usando um pouco mais dessa sensação da posição, né? Para avaliar. Você, por exemplo, você perde do computador de vez em quando? Hoje em dia não dá para encarar o computador, né? Ah, é? O computador hoje em dia é muito forte, até porque alguns anos atrás, se você pensar, você tinha um computador mais fraco, um algoritmo rolando num computador mais fraco. Mas hoje os computadores são tão avançados que você tem um algoritmo rolando num computador com um processador muito forte. Então, na verdade, hoje em dia, depois do Kasparov ter perdido, a gente não teve outros confrontos com o computador, porque o humano nem quer ter mais ou não. Então, até ocorreu e o Deep Fritz, se eu não me engano, ele venceu o Kramnik alguns anos atrás, um pouco recente. E acho que foi a última vez que teve algum confronto desse. Então, só para esclarecer, quer dizer, hoje em dia o computador bate a gente. Ganha do ser humano. Olha só. E, bom, voltando agora um pouquinho para você foi para a Rússia, né? Daí você jogou na Espanha, voltou para o Brasil, e daí você, além de seguir ganhando sub-12, 14, 16 no Brasil, você passou a viajar muito. Como é que... É uma coisa que a gente não tem muita noção, né? No xadrez, você, principalmente para quem está no Brasil, o André foi o 8º brasileiro a se tornar grande mestre, né? Que é um número muito pequeno, né? Na verdade, o primeiro foi o Mequinho, 74, né? Eu até fui ver ele jogar aqui na Rua Augusta, em São Paulo, né? Eu era moleque, mas me chamou a atenção. Eu acho que foi o primeiro brasileiro grande mestre, né? Sim. Na verdade, o Brasil não tem uma tradição do xadrez, tem? Não tem. Não tem, né? Com a tua geração cresceu um pouco, né? Sim, agora a gente tem mais grandes mestres, agora teve o 12º, se eu não me engano. Então o Brasil está crescendo nesse aspecto onde o xadrez está ficando mais forte, né? A gente tem jogadores melhores agora no mundo do xadrez brasileiro. Sobre esse aspecto do xadrez das viagens, é muito legal que eu tive a oportunidade de jogar vários mundiais. Eu joguei na Espanha, na Grécia e na França. Na Alemanha. Na Alemanha, né? Assim, eu tive várias viagens, assim, acho que eu visitei em torno de 25 países para jogar xadrez. E, assim, é muito legal, né, ter essa oportunidade que o xadrez proporcione isso pra gente, já que os torneios, as competições são mundo afora, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, André, você, bom, obviamente, você estuda, treina, hoje em dia, pelo que você explicou, treina um tanto no computador, né? Apesar que as partidas não são via computador, né? Os torneios são Sim, presenciais, são né? presenciais. Você tem que ir lá sentar tete a tete com o teu adversário, né? Você acha que, por exemplo, pelo rating, que você estava dizendo, o rating vem aumentando ao longo do século XX, hoje em dia? Eu tenho uma teoria que é mais minha. De fato, o rating está ficando mais alto. Hoje, o número 1 do mundo ele tem um pouco mais de 2.800 de rating. E na época do Mequinho, por exemplo, ele chegou a ser o terceiro do mundo com 2.630. Eu concordo que, de fato, está inflacionando esse rating, mas a qualidade dos jogadores estão muito altas também. Assim, o pessoal está jogando muito bem e são muitos jogadores muito fodas e eles merecem o rating que tem, né? Então, de fato, está inflacionando de uma certa forma, mas a competição é muito grande hoje em dia, né? E isso porque, de certa forma, tem mais gente se dedicando ao xadrez? Tem muita gente se dedicando e, segundo eu diria o censo, né? Ele é o segundo esporte com mais gente cadastrada na Federação Internacional no mundo, o xadrez.
Então, de fato, o xadrez está crescendo, né? Você tem alguma hipótese para explicar? Você foi treinar na Rússia, né? A Rússia era a antiga União Soviética, né? Eu sei aí pelo teu currículo que você também passou uma temporada em Cuba, né? Não vamos nem entrar aqui na discussão se o André Diamante é comunista ou não, né? Mas eu tô brincando, estou dizendo assim, quer dizer, você sabe dessa força que esses países antigamente debaixo de um regime duro, comunista, tiveram no xadrez, né? Principalmente do lado da União Soviética, pode ser até que já tinha uma tradição antes da União Soviética da Rússia, não sei, né, se eles já tinham ou não no século XIX. Mas sem dúvida que eles cresceram, se tornaram uma potência durante a União Soviética, acho que até hoje, né, ainda é Sim, a maior potência do mundo é a Rússia, né? Sim. E Cuba, que é tão pequenininha, tal, você foi lá jogar, não sei qual norma que você ganhou lá, se era de mestre internacional ou de grande mestre em Cuba? Em Cuba eu não fiz nenhuma norma, mas A última, não fez? A terceira? Não? mas eu fiz na Colômbia a última norma. Ah, na Colômbia. Depois de Cuba. Sim. Mas para mim a experiência de Cuba foi maravilhosa, porque independente de eu ser comunista ou não, né? Eu conheci muita coisa lá, né? E visitei muitos pontos turísticos que foi importante na Revolução. E também estive na tumba do Che Guevara. Então foi E lá eles bem jogam muito cultural. forte. E Cuba é muito forte no xadrez, seria a maior potência da América, tirando os Estados Unidos, né? Ou seja, Estados Unidos é a maior, né? Mas Cuba é muito forte. E eles têm um regime lá que eles beneficiam bastante os jogadores de xadrez em relação ao resto da população. Acho que beneficiam todos os esportistas Em geral. em geral. Então, é bem forte lá. O pessoal se dedica bastante. Foi muito duro jogar lá, né? O pessoal tá muito forte. E uma questão de gênero aqui, André. Você ficou um tempo agora, né, recente, sendo treinado por uma mulher, né, Susan Polgar, lá nos Estados Unidos. E eu até assisti recentemente aqui um filme sobre a história das irmãs Polgars, né, 3 mulheres da Hungria que se destacaram aí no xadrez, e acho que a irmã dela chegou a ousar entrar no 10 top, né, nos 10 mais dos homens, né? Você acha que tem esse lado tão predominantemente masculino no xadrez? Bom, tem um incentivo muito forte para o homem jogar, né? Em condições. Isso é um negócio que vem do mundo, né? Que dizem, né? E estudos que homens ganham mais do que mulheres em empregos, em companhias e tal. E eu acho que no xadrez, como diz a Susan Polgar, que se a mulher se dedicar como homem e trabalhar firme, vai ter outras mulheres também lá no top 10, né? Assim que talvez, se o mundo começar a incentivar mais, quem sabe Você já jogou com pouco. mulheres? Já. Já perdeu das mulheres? Já. Legal, legal. E agora, voltando um pouco uma questão mais filosófica, assim, né? Uma das coisas que me, vamos dizer assim, deixa surpreso, assim, quando eu vejo o final de partida, o tempo vai se esgotando, né? Então vocês batem no relógio e ganha mais 1 minuto, né? Então você chega às vezes ao limite, né? De que para quem está assistindo acha que é um absurdo, o cara falta 2 segundos, daí ele joga e bate o relógio e ganha mais um tempo, né? Esse período de que vocês jogam completamente, e às vezes demora um tempão esse ping-pong de bate aqui, bate aqui. Como é que vocês conseguem pensar tanto? Eu vejo o Mequinho, quando ele jogou com você, né? Parece que ele te arrastava para o final porque ele te ganhava ali nesse momento, né? O que acontece? O cara consegue, em um segundo é mais que 1 segundo para ele, para vocês? Bom, isso vai para tudo na vida, né? Quando você tem menos tempo para fazer as coisas, para raciocinar, você acaba cometendo mais erros que nunca, né? No xadrez, né, o nosso objetivo, além de vencer as partidas, claro, para vencer as partidas a gente precisa fazer com que o outro cometa um erro, né? Então, jogando xadrez por muitos anos, né,
Às vezes eu descobri que o melhor lance não é aquele que faz, não é aquele que é o melhor lance na posição, mas sim aquele que faz o seu adversário cometer erros. Então você tem que dar a chance a ele cometer erros, né? E quando você coloca o seu adversário com pouco tempo no relógio, que a gente chama o apuro de tempo, é onde ele vai estar mais pressionado, porque ele não vai ter o tempo necessário para tomar a melhor decisão, e onde ele vai cometer os erros dele, né? Então, joguei em 2007 com o Mequinho, né? Se ele me levava para apuro de tempo, essa era a ideia dele, né? De ganhar ali. Exatamente, onde eu pudesse cometer mais erros, né? E você estava comentando que a situação mudou no Brasil, né? Você percebe que há mais incentivo, mais... Porque, por exemplo, eu me lembro nos Estados Unidos, né? Tanto em Washington ou em Nova York, na praça Washington Square, na Washington Square, lá a gente vê muita gente jogando xadrez na rua, né? Tem umas mesas com tabuleiro, o pessoal jogando. Aqui em São Paulo, eu sei que você até já jogou em periferia, né? Às vezes até o tabuleiro não estava correto, lembra? Foi mal feito, construído e tal. Mas como você percebe essa evolução do xadrez no Brasil? Tem crescido, tem melhorado? Na realidade, eu acho que está caindo bastante, até porque os melhores jogadores do Brasil, eles estão indo para outras áreas que não são só o xadrez, né? Porque eles não estão conseguindo o retorno que eles esperavam dentro do xadrez, né? Então, na realidade, o xadrez, apesar de estar tendo mais grandes mestres no Brasil, é, ele não está no melhor momento, eu diria, né? Em termos de popularização, também você acha que, talvez, eu digo até pelo fato de a gente poder... Eu fui numa escola outro dia dar uma palestra sobre a luz, que era o Ano Internacional da Luz, Mobile. E eu gostei porque, por exemplo, não é comum, mas quando eu cheguei na escola, eu sempre chego cedo, né, tal, a moçada, antes de assistir a palestra, estava no recreio lá, fazendo bagunça, tal. E tinha uma turma que estava jogando xadrez, né? Até eu fiquei feliz, né? Falei, pô, moçada focada em alguma coisa legal, tal, e estava todo mundo prestando atenção. Você acha que nem com o fato de hoje em dia, com os tablets, tudo, e o cara ter acesso a games pela internet, pode até ter aula na internet, né? Então, no aspecto xadrez escolar, o xadrez tem crescido bastante. A Mobile é um exemplo disso, onde tem um professor muito bom lá, e eles organizam torneios, eles têm um circuito para torneios, e o xadrez escolar nesse aspecto tá muito forte aqui no Brasil, onde muitas escolas estão tendo acesso ao xadrez e professores, né? Objetivamente, não todas essas crianças vão virar profissionais, e se tivesse um incentivo mais forte para isso, talvez se popularizasse para a gente ter mais jogadores no futuro, né? E comparando a realidade brasileira, né? Você atuou um tempo nos Estados Unidos, foi campeão lá por algumas universidades, né? Lá eles têm, no mundo universitário, um grande incentivo ao xadrez, né? Isso. Eles dão bolsa e... Eu estudei esses últimos anos agora nos Estados Unidos, né? E eu dei muito treinamento, muitas aulas para várias crianças e várias escolas. E o que chamava mais atenção nos pais, né? Muitos já sabiam, claro, mas nas crianças, é que com o xadrez você consegue bolsas de estudo nas universidades, né? E isso é muito importante nos Estados Unidos, porque a universidade lá normalmente é muito cara e as crianças, né, os pais, eles sempre buscam caminhos para contornar essas despesas, né? E como o xadrez está crescendo muito e está muito forte lá, é possível você estudar de graça hoje sendo um bom jogador de xadrez, né? A gente está nos últimos minutos do programa. Eu esqueci de fazer uma pergunta no início. Eu fiz, mas a gente passou para frente, né? Como a gente está no Nova Estela, que sempre tem o lado da história da ciência, né? Onde é que nasceu o xadrez? Honestamente, eu não sei. Então, tem muitas lendas, né? Aqui eu sempre conto que o xadrez nasceu na Índia. Índia. Isso. Tem uma história famosa que era um rei na Índia que ele estava muito deprimido e ele ia dar um prêmio para quem tirasse ele da depressão, né? E um belo cidadão lá apareceu lá com o jogo de xadrez.
E até a história vira um pouco matemática, que o rei gostou muito do jogo de xadrez e perguntou para o tal cidadão que apresentou o xadrez para ele o que você quer, né? E ele falou que ele queria um grão de milho para cada... na primeira casa, né, porque o tabuleiro tem 64 casas, ele ia colocar um grão de milho, né? Na segunda casa, ele ia colocar 2. Na terceira casa, ele ia colocar 4. E daí ele ia colocar o exponencial. Então, na quarta casa seria 16, né? Porque raiz, o 4 ao quadrado, a potência, desculpa, seria 16. E daí vai a potência 16 e assim por diante. E daí o rei falou, bom, vou pagar em milho, isso aí tá moleza pra mim. E aí diz a lenda que tava chegando não eram caminhões, né? Mas os vagões de milho e mais milho e não dava conta. E que os matemáticos lá se matando e que o número que chegava na última casa do xadrez era tão absurdo, tão grande, que não tinha nem como calcular. É interessante, a Índia, em termos da história da matemática, né, o zero, né, parece que ele tem origem na Índia, né, que é uma coisa assim para a gente hoje em dia super óbvia, mas pra a gente ter uma ideia, os gregos, que a gente tanto tem orgulho dos gregos e tal, os gregos nem tinham o zero. Aliás, achavam que o zero, o nada, era uma coisa meio estranha, né? E então eu queria agradecer muito a presença do André Diamante aqui no Nova Stella. Hoje em dia estamos baixando um pouco a faixa etária, geralmente são doutores que vêm aqui, mas o André e outros jovens a gente tem trazido porque por algum caminho ou por outro, com um empreendedorismo muito grande, são pessoas que chegaram longe por caminhos diferentes e a gente acha que o nosso debate aqui sobre ciência, educação, formação também deve adentrar essa área. O Nova Stella Ciência e Debate vai se despedindo, lembrando, né, que o nosso Nova Stella, nova estrela, né, vem da Renascença, quando se pensava que o céu era uma única e eterna configuração de estrelas fixas, né? De repente um cara viu lá uma nova estrela, né? E a partir daquilo a gente começou a enxergar muitas novidades e muitas mudanças no céu e a gente espera que aqui no século XXI, outra vez a gente tenha novas estrelas no céu.